Vamos lá, vamos falar da polêmica que tá rolando na internet sobre o apagão da Da internet. internet. Inclusive, você fez um vídeo sobre isso. Fiz um O vídeo que tá sobre isso. acontecendo? Qual que é? As pessoas estão em pânico, todo mundo Mas enlouquecendo. O que vai acontecer? É justamente isso que não dá pra acontecer. O pânico e o medo e a preocupação. Não dá. Porque acho que a gente caminha pro ponto de que o pessoal que a gente considera desperto, ele compreende propósitos nas coisas, né? Eles não pensam que as coisas são por acaso, eles não pensam que as diretrizes planetárias acontecem, permitem um acontecimento que ela não tenha estudado muito de que aquilo lá é benéfico para seus filhos, né? Como caráter pedagógico, né? Porque tudo que acontece é pedagógico. Então, o pessoal desperta da espiritualidade primeiro que não tem que se preocupar, né? Maior tranquilidade possível, não, vamos passar por essa lição. Olha só o quanto que bom, olha só o quanto que vai nos possibilitar aprender. Depois disso, vamos ter uma grande transformação na sociedade que, tal como outras questões que aconteceram, melhoraram em vários âmbitos da nossa sociedade, né? Deram possibilidade de outras tomadas de consciência, né? Deram possibilidade para outros campos novos se abrirem, né? E que espero que tenha até, inclusive, mais resultados, caso aconteça, porque tudo é relativo no universo. Até agora é uma linha que a gente se encaminha, tudo pode mudar, né? Já o Sol tem suas erupções solares de 11 em 11 anos, isso é cíclico desde sempre, né? Então, esses pulsos solares, agora se acredita que seja um ciclo mais forte já registrado, isso tem maior possibilidade de acontecer, né? Mas só acontece se for permitido pelas diretrizes. Então, está tudo certo e a gente tem que passar por isso, se acontecer, com muita tranquilidade e não se preocupar para caso isso vai acontecer, porque preocupação nos tira da alma, que a alma é o momento presente. Mas o que seria exatamente, então? É um pulso solar, é uma erupção solar que vai vir para a Terra e aí vai ser uma descarga eletromagnética. É essa a história. Isso. A nossa Terra recebe constantemente um vento solar, né? Que é fluxo de plasma solar com múltiplas partículas. E geralmente a velocidade média é uns 400 a 600 km por segundo, esse vento solar. E ele é tão forte que ele pressiona a Terra, né? A Terra está lutando contra esse vento. E esse vento compacta, inclusive, os campos magnéticos da Terra, né? E, periodicamente, essa energia muito entra pelos polos e gera as auroras boreais, né? E esse vento geralmente pode vir nele uma rajada de plasma maior, uma mega labareda do tamanho de 10 Júpiters, constantemente estão se explodindo e saindo do universo afora e indo para o universo. Só que imagina, a Terra é um cisco tão infinitesimal que pro lado que o Sol explodir, é difícil que acerte. É um dos jogos mais difíceis que tem de se acertar, de tirar o alvo, né? Entende? Mas é possível? É possível. E se todos os dias acontecem erupções solares, né? Umas passam perto, outras passam, né? É um cisquinho. Imagina, o estado de São Paulo inteiro, tu joga uma raquete de tênis aqui, e tu vai acertar do outro lado do estado alguma coisa. É muito difícil. Mas quanto maior o que tu jogar, mais chance tem, né? Pode acontecer que chegue na Terra, assim como chegam, periodicamente chega, e o índice de perturbação geomagnética aumenta bastante. Já se teve registros de aparelhos queimando, de redes elétricas queimando, de algumas cidades ficando sem energia, por destruir transformadores e tal e coisa. Já se tem registro, isso acontece. Só que, como se é esperado, né, algo maior, uma escala maior, vai que algum país fica sem energia. E o Brasil tem a falha magnética bem em cima dele, né, que é Do Atlântico Sul. do Atlântico Sul, uma vulnerabilidade magnética, ou seja, em teoria, ele é mais suscetível aos raios cósmicos, né? Mas o Brasil também tem a vantagem do seu sistema elétrico ser unificado e que se uma parte dele é danificada, ela não compromete todas as demais, ela pode ser isolada, né? E então tem a possibilidade de ser danos isolados. A gente viu lá no Amapá, ano passado, retrasado, que estourou um transformador e ficou acho que 10 dias sem luz elétrica, o caos que foi, e o tempo que levou para um ser substituído. Imagina todos os transformadores de todos os estados, né? E como é que vai produzir se não tem luz? E aí vai, né? Então, pode ser alguns meses ou até alguns anos que esse caos pode, em pontos isolados, em teoria, é mais provável que em pontos isolados, né, aconteça. Em certos países, em certos...
A gente pega também, talvez, esse assunto ele teve um pouco mais de evidência também, porque, como é que a gente pode dizer, complementando isso que o Pava estava colocando, que a gente tem uma grande mancha solar, que ela é muito grande, ela tem algumas vezes o tamanho da Terra, ela está posicionada no Sol, numa faixa que ela fica na nossa direção. Então aí a gente entraria também O canhão tá apontado para nós. num movimento, vamos dizer assim, especulativo. Por que eu diria especulativo? Porque geralmente a gente, até pegar aqui a frase do Marluz, nós somos carteiros, nós estamos distribuindo as mensagens. Então muitas vezes nós estamos acessando tanto o nosso eu superior quanto outros seres ou a própria projeção, ou de alguma forma que a gente acessa linhas de tempo, onde essas linhas de tempo elas têm graus de probabilidade para elas se efetuarem ou não. Então, vamos dizer, se está tendo uma movimentação de muita gente trazendo esse tema, então muitas pessoas perto dessa estão se conectando com essa linha de tempo, mas a gente tem essa probabilidade científica também porque está apontada para cá. Quando a gente pensa nos flashes solares que a gente tem tanto do nosso Sol quanto do Sol central Alcíone vindo para cá, isso que o Pava estava falando dos ventos solares, a gente tem algumas manchas que elas têm características também de tipos de raios, alfa, beta, gama. Quando a gente entra em raios gama, aí a gente está falando em modulação de energia que afeta tudo que é bioelétrico aqui, inclusive a gente. Quando a gente fala em bioelétrico, perdão, a gente poderia estar falando inclusive de alterações que têm a ver com essa parada que todo mundo também comenta no meio da espiritualidade, já envolvendo DNA, envolvendo transformações no nosso corpo, envolvendo já transformações nas glândulas, hormônios, toda essa parte que vem. Então, aí que entra o ponto também, também interessante, energia gama. Ela tem essa particularidade. Então, quando a gente olha isso, tem algumas manchas que elas têm energia gama. Aí existe o índice, aquele o KP, vocês devem conhecer, né, que mede o índice de perturbação da tempestade, que a gente vai ter lá. KP5 é tempestade geomagnética G1, se eu não me engano. KP6, G2, 7. Então, a partir do 8 é possível que estrague esse sistema. Então assim, existe um grau ali de tempestade geomagnética. Qual que foi o máximo, você sabe, não? Se eu não me engano, eu vi uma G4 desde que eu acompanho, já que, vamos dizer, a ciência já fica preocupada, vamos ver o que vai ter, a gente fica de sobreaviso, né? G3 que foi para G4, e foi esse ano, se eu não me engano, que teve essa... Por isso que eles ficam monitorando essas manchas solares, para ver onde tem, qual tipo de energia, qual o carregamento, e eles inclusive medem o índice que tem de prótons, e tudo mais nessas cargas. Aí a gente vai talvez pegar algumas coisas, satélites sendo colocados em órbitas um pouco mais elevadas para ter essa sustentação. E quando a gente pensa aqui, em tudo que tem aqui, né, perturba. Se perturba, como está falando, energia, né, porque eu já vou mais para esse outro ponto. Se perturba a questão de energia, de internet, de uma série de coisas, cara, como que isso vai estar interagindo com o meu corpo? Vai afetar os cérebros de todos os seres vivos, né? Porque está interagindo. Isso modifica a ressonância Schumann que você anotou ali também, que mede isso. Então está tudo interagindo. Não é por isso que até na outra vez que eu vim aqui, eu comentei, eu não consigo nunca pegar uma estática. É esse movimento, é o outro movimento. Para mim é sempre tudo muito dinâmico. Tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. A gente vai ter que pegar essa grade planetária que a gente estava falando, vai ter que pegar esses flashes, vai ter que pegar todo esse conjunto de coisas para ir formando o nosso entendimento, entendeu? O que realmente acontece, né, comigo e coletivamente. Então, aí você começa a ter um outro, né, uma outra percepção, por isso que daí a gente até diz, o mundo está piorando ou ele está melhorando nesse sentido? É questão de percepção. Como é que você enxerga um movimento isolado, estático, ou uma dinâmica em tudo isso? Então, isso fica também de reflexão para a gente dar uma analisada. E bem como a questão da internet, no meu ver, ainda é mais fácil ter problemas de internet do que com energia. A energia tem muitos outros fatores, mas acho que a internet é mais fácil de ela ser, com esses fatores, prejudicada.
né? Porque a gente tem os cabos submarinos, que são os que que interligam os continentes, né? Os países, pelo fundo do mar. Claro que esses cabos têm muita proteção, até proteção contra a mordida de tubarão, né? Mas são os cabos que interconectam todos os países, continentes por baixo do mar. Só que eles são muito compridos, né? Tem milhares de quilômetros. E eles acabam se tornando umas antenas, e eles são muito suscetíveis às emanações solares. Então, um rompimento desses cabos pode fazer com que a gente talvez não fixe em toda a internet, porque os sistemas brasileiros podem existirem separados, né? Os servidores que estão aqui, mas a conexão com o mundo pode ser perdida, né? Isso é o mais fácil, a conexão entre os países serem perdidas. O pessoal do chat aqui já falou que está vibrando em medo. Não, Era para ser o oposto, né? Estamos vibrando em medo, é que o pessoal do chat colocou. Aqui a gente está vibrando em alegria, em percepção da positividade que isso pode trazer, da evolução que isso pode trazer socialmente, né? Das tomadas de consciência que a gente pode ter frente a essas situações, né? Porque só o bem existe. Né? Que é o colapso das estruturas, né? A gente tá tudo falando da mesma coisa, na verdade. Mas, na verdade, assim, pelo menos para mim, assim, então, para tranquilizar um pouco o pessoal, eu não tive nos últimos, pelo menos, um alerta, assim, sobre essas linhas de tempo de ter uma conexão disso agora. Tive isso, então... vamos dizer assim que vamos ficar atentos porque tá isso... Não, pera, você está falando que nenhuma entidade o que eu falei te acessou para te falar que isso vai eu acontecer. não acessei, por exemplo, assim, eu estava conversando com a Karen hoje, com outras pessoas, eu disse assim, e falei para as pessoas esses dias, o que eu consigo receber de informação, eu faço vídeo lá no meu canal. Aí o pessoal diz, mas um monte de gente falou tal coisa. Eu digo, pessoal, se eu receber uma informação qualquer, eu vou estar fazendo vídeo lá e postando lá. Tem outras pessoas recebendo? Tem, e eu não acessei a informação dessa linha de tempo. Agora nós devemos nos preocupar porque tem um flash vindo. Porque, como eu disse, vira um movimento especulativo. Não estou falando especulativo que as pessoas elas estão se aproveitando e especulando. Não, especulativo porque a mancha que tem várias vezes o tamanho da Terra, ela está apontada para a Terra. Basta quem quiser dar um Google aí, olhar que vai ver. E foi a NASA que disse. Exato. Nesse então, caso assim... foi. Na NASA a gente acredita em quase tudo, isso né? Também abre... Menos do que eles escondem. Aí isso também abre uma temática sobre o assunto. Correto? Mas, assim, se você perguntar assim, você, Gasparetto, pegou... Não veio nenhuma coisa espiritual. Vai lá abra lá com o pessoal e fale, porque tem isso, se preocupar com isso. Então... É porque realmente corre risco das pessoas se preocuparem, né? E criar isso. E essa mensagem pode ser porque as fontes que eu recebi disseram deste acontecimento, né? Como eu disse aqui, são linhas do tempo que tudo pode mudar. Eu espero que a lição possa mudar, possa ser a mais leve possível. Espero que isso não aconteça. A internet é uma bênção para quem bem usa. Claro. Né? Mas as informações que eu tenho são de que poderia acontecer, né? Até de que aconteceria. Mas assim, se for, vai ser lá para o 2025, no que eu acredito. Se for, né? Mas de qualquer forma, eu passei sempre no intuito não trazer a preocupação, né? Não, então vou falar. Assim, algumas pessoas que conversam comigo mais próximas, elas perguntam assim para mim, mas o que você acha que pode acontecer? O que tá rolando aí? E eu sempre dizia para elas assim, olha, não sei, porque eles não me passam, assim, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. A gente sente, a gente vai tendo uma percepção que tem coisas maiores, assim, para vir, mas como para organizar a coisa, não para esses movimentos que vêm para piorar, isso eu não acredito. Se alguém falar isso para mim, eu digo assim, cara, nem vamos seguir a conversa, porque não vai. Mas assim, se perguntasse para mim, Gasparetto, o que você aposta hoje? Eu ia dizer um apagão, tá? Só que eu ia dizer um apagão que talvez ele seja até feito por hackers antes desse apagão. Tá? Mas é assim, totalmente especulativo. Quero deixar bem claro, nenhum ser, não tem nenhuma fonte fidedigna. Veio e me disse isso. A chance também tá. Pode ser. Mas se eu tivesse que pegar hoje assim,
seria isso. Tá? Talvez num contexto que possa ser financeiro, talvez num contexto que possa ser outro, mas isso, inclusive, ataques hackers atuando para as forças de luz. Que loucura.